Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre Marchonredo. Eu sou engenheiro mecânico, com 2 pós-graduações, com mestrado pela COP UFRJ. Trabalhei na Petrobras durante 31 anos, com acesso através de concurso público. Trabalhei na Comissão Nacional de Energia Nuclear, na IBM, na Escavagima, que é uma multinacional japonesa de estaleiros, fabricação de navios. Bem, para que eu estou falando isso? O coroa está querendo tirar onda? Não. Na verdade, se você quer trazer algum conteúdo, você tem que ter alguma bagagem, não é verdade? Como é que a pessoa às vezes pensa, eu vejo assim, quer ser um influenciador digital, mas ele não tem o mínimo de conhecimento na área que ele se predispõe, né, a fazer essa influência. Ou a pessoa quer trazer uma palestra, qualquer que seja a área, desculpe, ela não tem o mínimo de conhecimento, né? Bem, o que eu queria conversar com vocês, na verdade é um monólogo, né? O vídeo acaba sendo um monólogo, é sobre o empreendedorismo pessoal. Ele vai acima do empreendedorismo empresarial. Na verdade, a pessoa que pensa em iniciar um empreendedorismo empresarial, ela primeiro tem que empreender pessoalmente sobre a vida dela, né? Nós temos visto que, infelizmente, dentro dos rankings de universidades e de instituições de ensino, os alunos brasileiros, de uma forma geral, a educação no Brasil tem veiculado nas últimas colocações, né? Temos visto até no último Enem aí, que um número enorme de alunos tiraram nota 0 em redação e nota 0 na qualificação geral para entrar no Enem. Então, o que nós estamos vendo um fenômeno, estamos sendo testemunhas de um fenômeno bem diferente que está ocorrendo, ou seja, os filhos estão numa condição de aprendizado pior do que a dos pais. O que nós víamos assim há 50 anos atrás ou um pouco mais, é que os filhos sempre tinham um pouco mais de acesso à educação que os pais. Geralmente o pai às vezes veio de um trabalho braçal ou de um trabalho laboral assim mais manual, e os filhos vão tendo mais condição. Isso eu falo de história no Brasil, mais acesso à educação e vão tendo uma melhoria na sua condição financeira, social, né? Mas nós estamos vendo, infelizmente, uma regressão nessa área. Bem, isso são estatísticas à parte que tem a ver e dizem respeito à educação, ao Ministério da Educação do país. Mas o que eu gostaria de conversar, na verdade, sobre o empreendedorismo pessoal, é pegarmos um gancho nesses movimentos sociais, digamos assim, né? Como o MGTOW, por exemplo, que iniciou-se nos Estados Unidos da América e ecoou aqui no Brasil, como quase tudo, né? Quase tudo que acontece nos Estados Unidos ecoa aqui. A música, a cultura, de uma forma geral, e a política, né? Mas o MGTOW, como sendo uma tradução para o português, significa homem seguindo o seu próprio caminho. Se você tirar o man, o M, e botar o W, fica woman, o women, seguindo o seu próprio caminho. Então, na verdade, eu preferia colocar o P, de people, pessoas seguindo o seu próprio caminho. E aí a minha palestra, a nossa conversa, que eu procuro, que eu espero que nós venhamos a interagir e a pelo menos abrirmos um pouco mais as nossas mentes através de informações, porque, como eu falei, eu não sou nenhum gênio, nenhuma pessoa que está acima de ninguém, mas eu tenho uma boa experiência em ter atuado em grandes corporações e grandes empresas, em ter participado de vários concursos públicos, para empresas de iniciativa privada também, processos seletivos, e ter logrado êxito. E a minha intenção é justamente compartilhar com essa galera, com esse pessoal que está querendo empreender, seja o cara está pensando em fazer um concurso público, seja o cara está tentando entrar para o Enem, a pessoa está tentando ingressar na iniciativa privada, numa multinacional, está tentando empreender um negócio próprio. Então, existem coisas que parecem que são de psicologia, né, ou de comportamentais, que na verdade também são, e tem muito a ver com isso, né? Mas são diretrizes e regras de ouro que fazem com que a pessoa logre êxito, ou seja, tenha êxito nessa empreitada. E aí, sobre isso, em pequenos vídeos, eu gostaria de bater esse papo com vocês, porque
Existe ainda um grupo de jovens que procura se colocar no mercado de trabalho, de conseguir uma profissão, conseguir um certificado de uma instituição superior, ou até como uma instituição profissionalizante, como um mecânico de refrigeração, eletricista, ou seja, enfermeiro, técnico em enfermagem, técnico em contabilidade. Ou seja, o importante é que a pessoa busque sair de uma condição que ela está um pouco inferior e insatisfeito para uma condição superior de remuneração e social, né? Obviamente tem muitas pessoas que usam um viés assim infantilizado, né? E pensam assim, a pessoa que tem muito dinheiro não tem problema nenhum. Não é verdade, né? Na nossa vida, nós temos problemas que fogem à condição apenas financeira. Ou seja, pelo simples fato da pessoa ter uma ótima condição financeira, não significa que ela está livre de problemas, e até problemas que fogem à sua condição de domínio. Mas, obviamente, uma pessoa que tem uma condição financeira boa, social boa, ela vive numa qualidade de vida melhor, ou seja, mora em lugares melhores, ela tem condição de se alimentar melhor, tem condição de ter um lazer melhor. E essa situação, para as pessoas de uma forma geral, na verdade, há uma possibilidade que depende mais das pessoas, é sobre isso que nós estamos conversando, de mudar a sua realidade. Então vejamos, como assim mudar a sua realidade? Como seria esse empreendedorismo pessoal? Existem algumas manias, alguns vícios que eu diria, que nós vamos absorvendo na infância e na nossa vida, que nós temos que deixar de lado, porque são realmente, eles vão em condição diametralmente oposta às regras de ouro de pessoas de sucesso. Nós podemos falar a história rapidamente do Rockefeller, que foi um mega, né, empresário, uma pessoa muito bem sucedida nos Estados Unidos em décadas passadas, eu acho que no século passado, no século XIX, se eu não me recordo. Mas se você olhar a história dele, ele trabalhou 2 anos como contador, ganhando um salário, acho que 50 cents por dia, e ele depois conseguiu, com essa economia, com uma vida espartana, e nós vamos ver que essa pessoa também é um exemplo, ele conseguiu abrir o próprio negócio, porque ele conseguiu um empréstimo no banco, já que ele era o contador dessa empresa e tinha um contato com a gerência do banco, eles viram que ele era um cara responsável e muito bom com números e muito econômico. E aí ele conseguiu esse empréstimo e alavancou uma empresa que mudou a sua vida, ou seja, ele fez um grande armazém, e depois disso ele vislumbrou o quê? Que foi a grande jogada dele, da vida dele. Ele viu que começou a aparecer o petróleo na questão de instalações terrestres, mas ele viu que a prospecção e a perfuração do petróleo terrestre era extremamente arriscado, era um negócio de alto risco. Então ele preferiu ir pelo segmento de refino, ou seja, ele pegava o petróleo já que foi prospectado e comprava esse petróleo. Ele abriu pequenas refinarias no começo. E qual foi a grande visão dele? Naquela atualidade, sem ter eletricidade, as pessoas usavam lamparinas, e a lamparina à base de querosene. E aí ele começou a processar, né? No refino, fazer o processamento e obter basicamente o querosene e outros subprodutos, né, da cadeia de refino de petróleo, né, como vaselina, outras coisas para uso até industrial. Mas aí ele teve uma sacada que outras pessoas estavam também refinando, mas o querosene das pessoas não era de boa qualidade. Então ele investiu em tecnologia e em pesquisa e conseguiu ter um querosene de um grau de pureza muito alto. Então o nome da empresa dele, que tinha Rockefeller e os associados lá, ele tirou esse nome e botou Standard, que em inglês significa padrão, Standard Oil. E aí ele vendia praticamente, era baseado em cima do querosene ainda no começo, mas pelo grau de pureza do óleo dele, ele bateu todos os outros concorrentes, se associou ao grande homem que era um grande empresário da área de ferrovia, e conseguiu transportar através da ferrovia, nos vagões, é claro,
que eram tanques, para os Estados Unidos de costa a costa, e ele ficou multibilionário, né? Porque ele vendia o querosene que ia para a lamparina desde do homem mais humilde, que era a um preço acessível, até o homem mais rico. Mas por que a gente falou do Rockefeller? Só para nós termos uma noção de que o que a gente quer conversar, e claro que o nosso vídeo daqui a pouco vai se encerrar, um homem bem-sucedido e pessoas bem-sucedidas, que nós temos até vários exemplos no Brasil e outros mais contemporâneos, eles têm as regras de ouro, desculpe, como nós falamos, tem princípios que eles não abrem mão. E isso que a gente gostaria de bater um papo e depois falar até sobre a parte comportamental, a parte sentimental também das pessoas, como envolve, como isso pode mexer com uma condição até de sucesso da pessoa. Ou seja, na verdade o ser humano tem que ter um equilíbrio. Mas assim, vamos nos deter então às regras de ouro, né? A primeira coisa que eu vejo para uma pessoa que está procurando mudar de vida, de carreira, veja bem, só fazendo, parafraseando aqui, fazendo uma pequena observação, eu tentei várias vezes o concurso da Petrobras, como eu falei que trabalhei por 31 anos, né? Mas eu tentei várias vezes o concurso, não foi da primeira vez. Eu pelo menos fiz uns 5 concursos, 6. E aí, no último eu consegui passar, mas mesmo assim foi uma condição de 16 vagas nacionais, ou seja, era uma disputa espartana, 16 vagas para um concurso de âmbito nacional. Mas o que eu quero dizer para vocês, por que eu falei isso, da questão de que eu tentei outras vezes e depois lá pela 5ª vez, mais ou menos, o 5º concurso, parece que eu consegui lograr êxito. Porque para tirar qualquer coisa que venha à sua mente, que pense assim, esse cara é engenheiro com 2 pós-graduações, tem um mestrado, trabalhou na Petrobras por 31 anos através de concurso, ele é gênio. Não, ninguém é gênio. Não sou nenhum gênio. Essa condição é acessível a todos e ela começa justamente quando nós começamos a cortar esses vícios que eu falei ainda há pouco, que nós trazemos da nossa infância, né? Algum tipo de vício na criação, uma coisa que as pessoas são mimadas, são tratadas de uma forma como se a gente vivesse numa bolha. Então, o que a gente pode conversar sobre o nosso tema central, que é o de pessoas buscando, né, o seu próprio caminho, seria as regras de ouro, né, que são os princípios de todas as pessoas bem-sucedidas. Primeiro, você não precisa falar dos seus projetos e planos para ninguém. Você ouviu bem? Não fale para ninguém. Não é porque você tem algum tipo de superstição que a pessoa vai botar no mal olhado. Não, porque não vale a pena você, às vezes, compartilhar um sonho ou um projeto seu com uma pessoa que vai, muitas vezes, colocar obstáculos e ela não está aderente com você na mesma linha de raciocínio ou de conhecimento e ela não vai te trazer até um feedback bom. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver em todas essas pessoas bem-sucedidas, eu me coloco nessa situação, porque mal ou bem eu consegui, além da Petrobras, em outras empresas de grande porte, consegui atuar, consegui ter uma aposentadoria agora, que não é só em cima do INSS, é claro, eu tenho 55 anos, então isso também vai ser um tema para a gente conversar mais à frente, mas você vê o primeiro aspecto, não compartilhe o seu segredo com ninguém. Comece a trabalhar em cima dele e fortalecer as suas ideias. Se você teve uma ideia que você quer fazer o Enem para uma tal carreira, ou você quer participar de um processo seletivo na iniciativa privada para tal empresa no tal cargo, ou você quer empreender num ramo X que você viu que pode ser promissor, estude sobre isso, procure desenvolver essa ideia de forma secreta. O primeiro grande conselho, a primeira grande regra de ouro. O que diz respeito a você, só diz respeito a você. Segundo, não se deixe levar, ela parece até que é bem parecido com a primeira, mas a primeira é não compartilhar. A segunda, não se deixe levar pelas opiniões alheias. Eu digo isso porque, digamos que você fique quietinho, mas você começou a estudar para o Enem. Aí, lá pelas tantas, alguém da sua família
comunicou para algum parente, algum amigo, olha, ele ou ela está estudando para o Enem, e essa pessoa venha agora tentar te dar uma informação de coaching, né? Que também aqui o meu intuito não é ser coaching, não é ser desenvolvedor pessoal, nada disso. Nós estamos debatendo e abrindo um canal de comunicação para que todos nós possamos crescer, né? Mas, ou seja, voltando ao que estávamos falando, essa pessoa pode vir querer dar opiniões. Olha, não faz essa matéria não faz essa área não, que é difícil. Olha, não tenta concurso para empresa tal não, que lá é só com networking. Ou seja, primeiro, você não falou com ninguém, mas mesmo assim, a pessoa ficou sabendo e veio querer dar opinião. Não escute pessoas que te coloquem para baixo. Pessoas que vão colocar, olha, esse morrinho que você pensa que vai subir é um Everest, cara. Isso tem neve lá em cima. Várias pessoas morreram tentando subir. Não vai dar certo. Não ouça essas pessoas. Essas pessoas são pessoas que são pessoas, na verdade, fracassadas, que nunca tentaram, nunca empreenderam, ou se empreenderam, não tiveram a força suficiente e ficaram pelo caminho. E incomoda muito a elas ver que você é uma pessoa que pensa diferente, que tem coragem e atitude para mudar. Então a primeira regra é não divulgar o seu segredo. A segunda é não ouvir pessoas negativas. A terceira, que também é importante, é você ter uma determinação espartana, uma determinação de aço. Ou seja, para você ter um êxito em qualquer área dessa, como eu falei com vocês, se você vai tentar um concurso, seja o que for, se você vai empreender um novo negócio, se você tenta um processo seletivo para uma empresa, o que seja, você vai ter que acordar mais cedo e dormir mais tarde. Não subestime os adversários, que isso até é uma frase dos guerreiros antigos, nunca subestime o adversário, é a regra de ouro número 1. Ou seja, nunca ache que você é o único que tem essa ideia e que ninguém mais está pensando, e não ache que o concurso vai ser fácil e que tem gente que está vendo televisão. Não, tem gente que está estudando muito e está se dedicando 10, 12 ou mais horas por dia para essa vaga. Então, não subestime o adversário e tenha uma determinação ferrenha. Procure melhorar em tudo, entendeu? Acorde mais cedo, durma mais tarde. Se você precisa melhorar no inglês, melhore no inglês. Não fuja do problema. Melhore no inglês. Se você precisa fazer uma parada até para fazer um exercício físico de 1 hora, 45 minutos, que faz bem para a mente, tenha uma agenda. E durante essa agenda do dia você tenha horário tal fazer isso, horário tal fazer aquilo. Porque quando você tem essa força de vontade, você já toma posse mentalmente. Você é muito forte interiormente, espiritualmente e emocionalmente para tomar posse da situação. Porque veja bem, imagina uma posição, essa expressão que eu estou falando, eu estou me preparando e vou conseguir, até nos meus olhos aqui, eu vou conseguir, estou confiante. Agora essa expressão, não sei, eu estou tentando, eu tenho dado uma lida, sabe, mas tem muita gente, né, também tem que ver, ou seja, viu a diferença de discurso? O discurso do vencedor e do perdedor? O perdedor já começa a colocar algumas desculpas e querendo como se fosse deitar num lugarzinho macio, com uma coberta. Deita aí, tadinho, é assim mesmo. Os vencedores não têm essa posição. Então vamos lá, as regras de ouro. Não conte os seus segredos para ninguém. Não se deixe influenciar por outras opiniões alheias que te coloquem para baixo. Terceiro, tenha uma determinação ferrenha. E quarto, não perca o foco. Não perca o foco, parece uma coisa que é igual à terceira. Não, o foco é aquela condição em que a pessoa ela vai procrastinando, ou seja, adiando as coisas, e ela vai se auto-enganando, se auto-sabotando. Um exemplo para você, está passando um jogo da Libertadores e o seu time está jogando, só que você está num processo seletivo acirrado. E aí você fala assim, olha para você mesmo, tem o jogo hoje do meu time e eu vou ver, tá? Para você mesmo, né? Eu vou ver o jogo e depois eu volto. Ou seja, vamos ser honestos, se o seu time for campeão da Libertadores,
Eles nem te conhecem e nem vão te chamar nem para ir na churrascaria, na boate ou o que seja, para comemorar. Se você for lá bater na porta, você nem entra. Então o que acontece? Hoje com as mídias digitais, desculpe, você pode ver o VT do jogo, ver se seu time ganhou, perdeu, fez gol, como foi, né? Na verdade o resumo do jogo, mas você não perdeu o seu foco. Os caras que procrastinam, ou seja, que ficam assim, não, eu vou só jogar mais um pouquinho de videogame, e eu vou tocar um pouco mais de baixo, de guitarra, e daqui a pouco eu vou lá estudar. Ou seja, ele daqui a pouco chega, daqui a pouco já é meia-noite, aí ele, eu tô cansado, e aí ele vai procrastinando, entendeu? O foco dele fica ofuscado, ele empurra pro dia seguinte. Não tem nada de errado em você jogar videogame, assistir uma série, tocar guitarra, baixo, ver um jogo de futebol. Só que, mais uma vez, como nós falamos antes, você tem que ter uma agenda. E o foco tem que ser o seu objetivo, ou seja, o que você quer. Não adianta dar desculpas na verdade, toda essa condição de o jogo que você está vendo, a série, o videogame, etc. Isso é uma coisa chamada perda de carga. Isso perde a tua energia. Desculpe, isso reduz a tua energia. Você vem com aquela energia e para ali e fica 45 minutos, 90 minutos, 1 hora vendo o jogo, quando você está num processo acirrado. Então, essas 4 regras de ouro iniciais, para a gente não se delongar muito no vídeo, parecem tolas, mas se a gente observar, na vida real, as pessoas não usam isso. Por quê? Porque elas estão acostumadas com os vícios de fazer o que gostam, entendeu? E na verdade as pessoas que logram êxito, que têm sucesso, elas deixam de fazer o que gostam, o que lhe dá prazer, para fazer o que é necessário. O que é necessário, ou seja, não compartilhar o seu segredo, não dar ouvido a informações ou pessoas que te coloquem para baixo, não chegar com aquela força, com aquela determinação de aço espartana e perder o seu foco e procrastinar cada dia. Olha, eu vou ver um pouquinho desse jogo, eu vou jogar umas 5 horas de videogame e amanhã eu vejo isso, eu vou estudar isso amanhã, eu estou cansado hoje, entendeu? Então vamos encerrar o vídeo por aqui nessas 4 regras de ouro. Vamos conversar com mais calma e é isso aí. A gente vai avançando e vendo que essas coisas que a gente vai trocar, essas informações, qual é o valor delas e qual é a força. Por exemplo, vocês estão falando com um homem de 55 anos que passou por isso, que usou esses princípios e teve êxito. Senão seria só mais um filósofo de botequim, né? Um cara que estaria, olha, eu tenho um primo que estudou e passou para o tribunal, eu tenho, entendeu? Um vizinho. Não, eu fui o cara que estudei e passei. Só que eu estou compartilhando com vocês coisas extremamente interessantes de pessoas que são vitoriosas. E para você ver que há um preço a pagar. Mas é isso aí, a gente fica por aqui. Depois a gente bate mais um papo aí, um novo vídeo. E aquele abraço do professor Marchon. Tudo de bom aí.